Daí, pessoal, mais uma resolução, uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do ano de 2004, a questão 7. O domínio da função real de variável real, definida por f de x igual raiz quadrada de 1 menos x, que multiplica 3 mais x, é o intervalo. Então ele quer o domínio dessa função. O que é o domínio de uma função? É o conjunto dos valores válidos para x. Quer dizer, é o conjunto dos valores que eu posso substituir no lugar do x, de forma que a função continue a existir. Valores do x que não venha trazer uma complicação ou um caso de inexistência matemática daquela função. Ok? Então, são os valores válidos do x. A lei da função, ela vem expressa f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x, que multiplica 3 mais x. Bom, observa que eu tenho x dentro de uma raiz de índice par, o x no radicando de índice par. Então, o que eu tenho que tomar cuidado com esse x aí? Eu tenho que tomar cuidado para que não venha tornar esse valor dentro da raiz, para que essa raiz não fique com uma situação negativa dentro, já que aqui o índice é par. Por quê? Porque não existe raiz, aqui falando, né, função real, né, de variável real, então não existe valor real para a raiz de índice par de um valor negativo, né? Então eu tenho que cuidar para que esse interior não seja negativo, ou ainda esse interior, esse 1 menos x que multiplica 3 mais x, para que a função exista, ele deve ser o quê? Maior ou, no mínimo, igual a zero. Então, dentro da raiz, eu tenho que ter um valor ou positivo ou zero. Negativo aqui dentro vai resultar a inexistência da função, então a função não vai existir, né? Então, esses x que ocasionam isso não fazem parte do domínio. Bom, então eu tenho essa inequação aqui para resolver. Como essa inequação ela já veio expressa na forma de produto, de certa maneira ela facilita para mim no que se refere à determinação das raízes, né? Porque para resolver uma inequação do segundo grau, isso aqui é uma inequação do segundo grau, esse x está multiplicando por outro x aqui, vai ficar x ao quadrado. Então, para eu resolver essa inequação do segundo grau, né, eu preciso sempre fazer três situações. Ó. Inequação do segundo grau. Eu sempre faço três passos. O primeiro, eu igualo a zero. Para quê? Para descobrir as raízes. Então, igualo a zero para calcular as raízes dessa equação, né, já que eu vou igual a zero. E depois eu tenho que fazer um esboço da representação gráfica, ou seja, eu tenho que fazer um desenho. Então, vou fazer isso. As raízes estão fáceis de serem calculadas porque eu tenho elas separadas aqui em fatores. Então, daqui sai uma raiz, 1 menos x igual a zero, x igual a 1. E daqui sai a outra raiz, 3 mais x igual a zero, x igual a menos 3. Então, eu tenho essas duas raízes. Preciso fazer o desenho. Como é que é o desenho disso? Eu coloco aqui, ó, faço uma linha representativa do eixo x e sobre essa linha eu coloco as raízes que eu calculei, 1 e menos 3. Então aqui eu tenho raiz menos 3, né, mais a esquerda, que é menor, vem antes, então menos 3, e a raiz aqui, que vem depois, a raiz igual a 1. Aí eu vou poder aqui pintar a bolinha do 3, do menos 3, pintar a bolinha do 1, por quê? Porque eu tenho maior ou igual a zero. Então aqui pode ser igual a zero, significa então que pode ser igual a menos 3 e pode ser igual a 1. Indo adiante então. Agora eu vou fazer a parábola, né, que representa essa curva, né, essa função aqui do segundo grau. Quando eu tiver igualado, resolvendo isso como se fosse uma função aqui, eu igualando isso aqui a zero, ó.
Então, eu tenho que agora representar a parábola que representa isso de segundo grau. E aí a minha dúvida é a seguinte: eu vou fazer passando no menos 3 e no 1 fazendo isso, ou no menos 3 e no 1 fazendo isso. Minha dúvida é essa. Então a parábola vai ser assim, ou a parábola vai ser assim, passando no menos 3 e 1, que são as raízes. Bom, como que eu tiro a dúvida? Aí eu analiso os x. Olha só, já que eles estão separados, ó. Aqui eu tenho menos x, que está multiplicando por mais x. E menos x vezes mais x vai dar menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado significa o quê? Concavidade para baixo. Então a parábola tem esse formato aqui. E aí eu olho, ó, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo que a expressão fique maior ou igual a zero. O que é maior ou igual a zero? Bom, tem um caráter positivo, né? Maior que zero é positivo. Então onde é que eu tenho situação positiva? Situação positiva aqui nessa barriguinha, ó, que está para cima. Aqui é positivo. Aqui a perninha está descendo abaixo do x negativo. E aqui também a perninha descendo, ó, antes do menos 3, também tem caráter negativo. Então, na realidade, onde é que está ficando positivo? Entre o menos 3 e 1. Então, essa vai ser a solução da minha inequação aí. Entre o menos 3 e 1. Fechado no menos 3, fechado em 1, porque a bolinha está pintada. Isso eu tenho na letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.